Alô, amigos, concurseiros, estudantes, você que gosta de ciências humanas, você gosta da história, filosofia, sociologia, direito, estamos aqui para levar mais uma dica para você. E aproveitando o tema do momento, a crise da coronavírus, vamos fazer uma abordagem das epidemias na história da humanidade, escolhendo os 3 principais e aquelas que tiveram grandes repercussões históricas do ponto de vista político, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, não é isso? Então, essa nossa dica de hoje é uma viagem pela história das epidemias e das doenças que tiveram grandes impactos na história da humanidade. Primeira delas, a peste bubônica, que durante muito tempo foi chamada de peste negra. Ela aconteceu no século XIV, no final da Idade Média, onde a Europa vivia um momento de crise provocada pela grande fome que tomou conta da Europa naquele período e também pela Guerra dos 100 Anos entre franceses e ingleses, que na verdade durou 116 anos. A peste bubônica ela foi transmitida por ratos, que vieram do Oriente em navios que iam buscar as especiarias para serem vendidas no continente europeu. Esses ratos traziam pulgas e disseminaram essa doença. Num ambiente urbano marcado pelas péssimas condições sanitárias, não havia saneamento básico, a sede era jogada no meio da rua, se mijava no meio da rua. Como as condições sanitárias se deterioraram, a peste se espalhou muito rapidamente, chegando a matar aproximadamente 1/3 da população europeia. Tempo de peste, tempo de doença, tempo de aparecer também o misticismo. Naquela época, alguns acreditavam que a peste bubônica, ou peste negra, como foi chamado, era um castigo de Deus sobre os homens. Por que os homens estariam sendo castigados? Porque na moral da Igreja Católica, o lucro era usura, usura era pecado. Quem vivia do lucro vivia no pecado. E naquele momento, a Europa vivia o renascimento comercial e urbano. Então Deus estaria castigando os homens por estarem envolvidos pela ambição, pelo lucro e pelo comércio. Isso foi usado muito tempo naquele período. Quer dizer, em vez de você buscar explicações científicas para os problemas da peste bubônica, você ficava se refugiando em explicações religiosas. Outro fato curioso ligado à peste negra, ou peste bubônica, como de fato o nome é peste bubônica mesmo, é que as pessoas perceberam que as mulheres que criavam gatos geralmente não adoeciam. Por quê? A peste era transmitida pelos ratos. Onde se criava gatos, não tinha ratos. Se não havia rato naquelas casas, as doenças não proliferavam tanto assim. Então essas mulheres que criavam gatos foram acusadas de serem bruxas e muitas foram queimadas na fogueira por isso, porque elas não adoeciam e estariam espalhando doenças para as outras pessoas. Você observa que nos desenhos animados, toda bruxa aparece acompanhada de um gato preto. Isso tem a ver com a Idade Média e com a ideia da peste negra ou peste bubônica. A peste bubônica contribuiu para enterrar os resquícios do mundo feudal e o nascimento completo e a consolidação do mundo comercial e do mundo o quê? Mercantil. Nasce uma Europa comercial, mercantilista, centrada no antropocentrismo e no racionalismo. E daí depois veio o que? A expansão marítima comercial. Fazendo um pouco uma viagem na história, indo para o Brasil, nós vamos falar de uma epidemia que teve proporções gigantescas, mas que mostra o lado como as pessoas se relacionam com essas doenças e como as autoridades enfrentam esses problemas. Em 1904, o Rio de Janeiro passava por uma série de reformas urbanas. O presidente da época, Rodrigues Alves, fez um convênio com o prefeito Pereira Passos e, apoiado pelo médico sanitarista Oswaldo Cruz, começaram uma campanha de reurbanização do Rio de Janeiro. Implicava em abrir grandes avenidas para desafogar o trânsito, combater insetos e ratos, derrubar as casas de pau a pique. O problema é que essas reformas urbanas, que deixou a cidade mais bonita, foram feitas de forma autoritária, de cima para baixo, sem diálogo com a população. Muita gente perdeu suas casas, foram expulsas do centro da cidade, morar em locais distantes,
portanto tem um custo de vida maior. Aliado a isso, quer dizer, a cidade estava mais bonita, do Rio de Janeiro, mas o povo estava insatisfeito. Uma consequência natural dessa reforma urbana foi o aumento no preço do aluguel. Aliado a isso, Oswaldo Cruz desenvolve uma campanha de vacinação obrigatória contra a varíola. O que aconteceu? É natural que algumas pessoas, quando são vacinadas, tenham algumas reações. Só que vacinação não era coisa conhecida do povo daquela época. Então, algumas pessoas sentiam mal-estar. E parte da oposição, usando da má-fé, começa a espalhar o boato de que a vacina, na verdade, não é para curar as pessoas, é para matar. E essa oposição estimula o povo a se revoltar contra a campanha da vacinação. Aí surgiu a famosa revolta da vacina. Aliado a isso, surgiu um discurso moralista, que o fato das brigadas sanitárias entrar na casa das pessoas para aplicar vacina e a mulher ter que mostrar o seu ombro para um homem, era um ato de indecência que feria a moral e os bons costumes. Então, o discurso do moralismo foi usado para estimular a revolta da vacina. Então, a gente pode resumir esse fato em 3 coisas. O que contribuiu para a revolta da vacina? Primeiro, um governo impopular. Se o governo fosse tão impopular, não tinha conseguido jogar o povo contra o governo. Segundo, as reformas autoritárias. Terceiro, um povo desinformado. Porque se o povo fosse politizado e informado, não teria se recusado a participar da campanha da vacinação. E terceiro, os que eram contra agiram irresponsavelmente, estimulando as pessoas a não participar da campanha da vacinação, né? Então, isso é um fato que marcou a história do Brasil, a campanha de vacinação obrigatória contra a varíola, que provocou uma revolta na cidade do Rio de Janeiro. Outro fato histórico importante, a gripe espanhola. A gripe espanhola matou centenas de milhares de pessoas em todo o mundo em 1918, 1919, 1920. Ela surge no final da Primeira Guerra Mundial, atingiu muito fortemente os Estados Unidos. Embora desse o nome de gripe espanhola, não há nenhuma comprovação até hoje de que ela tenha surgido na Espanha. A gripe espanhola se espalhava muito rapidamente, o contágio era muito fácil, tanto é que as autoridades sanitárias estimulavam as pessoas a não participar de aglomerações, de ir para o centro, para as cidades. Se pregava, na verdade, o recolhimento. Só que nos Estados Unidos, na Filadélfia, precisamente em 1918, havia previsto um grande desfile, um desfile de grande impacto, reunia mais de 200 mil pessoas, e apesar do alerta das autoridades sanitárias, as autoridades políticas e administrativas decidiram fazer o desfile em plena crise da gripe espanhola. Esse desfile foi uma verdadeira tragédia. Resultou na morte de 12 mil pessoas só na Filadélfia e mais de 40 mil contaminados. Por quê? Porque não se adotou a prevenção como fez outras cidades nos Estados Unidos. Então, a gripe espanhola também chegou ao Brasil, matou mais de 30 mil pessoas no Brasil, inclusive um presidente brasileiro eleito, Rodrigues Alves, que não chegou a tomar posse porque morreu da gripe espanhola, tá certo? Então veja como isso vai tendo um impacto no mundo. Quer dizer, a gripe espanhola surge no finalzinho de quê? Da Primeira Guerra Mundial e tem repercussões históricas no decorrer dos anos 20, que vai aprofundar a crise econômica nos Estados Unidos com a quebra da Bolsa de Valores. Hoje nós temos o coronavírus, que surgiu na China. Muita gente não deu a verdadeira atenção no sentido da capacidade de contaminação do mundo. Inclusive, a Itália hoje é um exemplo disso, de que se arrepende de não adotar medidas preventivas para evitar a disseminação e a contaminação da população. Então, essas doenças surgem e todas elas colocam, de um lado, a razão, a ciência e a necessidade de se adotar medidas preventivas, embora impopulares. E, de outro lado, o setor que acha um exagero as chamadas medidas preventivas. Então, ao longo da história, nós tivemos várias doenças e, nessas várias crises, a ciência sempre enfrentou problemas e dificuldades políticas para enfrentar as doenças. Mas sempre foi a ciência
o caminho para a solução desses problemas. Então, é nossa abordagem de hoje para você pré-vestibulando, para você concurseiro, que quer buscar sua vaga na universidade, sua vaga no serviço público, utilize a ciência como instrumento de estudo e de solução dos problemas da humanidade. Valeu, meu amigo. Até o nosso próximo encontro.